vamos para o assunto, né? Vamos direto para o que interessa, que é falar do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. O edital foi publicado na semana passada, na quinta-feira. A banca é o CESP. O concurso é de certo e errado. Então, o CESP tradicionalmente faz concursos de tribunais de conta, né? Quando a gente pensa em concursos de controle, a gente costuma sempre pensar no CESP. Por quê? Porque ele faz o TCU, que é o mais tradicional Tribunal de Contas do Brasil. Ele fez já o Tribunal de Contas do Estado do Pernambuco, que foi há 2 anos a prova, 2 ou 3? 3 anos, se eu não me engano, a prova, que foi uma prova de múltipla escolha. Ele fez a Paraíba, que, se eu não me engano, também foi múltipla escolha. Ele está cotado para fazer o TCDF, não está batido martelo ainda, se eu não estou enganada. E agora, publicado o edital do TCE, do Rio de Janeiro, com o CESP. A gente teve, há 2 ou 3 anos, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que foi feito pela VUNESP. Então, não é sempre que o CESP faz concursos de tribunais de contas. Existiram e existem concursos de tribunais de contas que não são feitos pelo CESP. Mas é uma banca que a gente sempre toma como primeira opção quando a gente fala em concursos de tribunais de contas. E foi publicado o edital. Quando o CESP faz provas de tribunais de contas, muitas vezes ele vai para provas de múltipla escolha, né? Que tem A, B, C, D, E e tal. Nesse caso, não. Ele adotou o certo e errado. Muitas vezes o próprio órgão não faz questão, então ele faz o que ele está mais acostumado a fazer. Eu sei que existem alunos que preferem a prova de certo e errado. Eu não gosto, porque eu acho que, como estrategista de prova que sou, que gosto de fazer prova, eu gosto de riscar as questões que eu sei que estão erradas e de tentar acertar aquela questão mesmo sem saber todas. Enfim, eu prefiro saber que tem uma só certa daquelas 5 alternativas. E no CESP não é assim, né? No CESP pode ter... Eu já vi prova do CESP com 5 questões certas na sequência. E 5 erradas também. Foi o maior número que eu vi. Se alguém souber de algum outro caso em que haja mais questões do mesmo gabarito na sequência, certas ou erradas, me manda, tá? Eu vi 5. Então, é um tipo de prova que eu não gosto, mas é o que temos aí, né? É o que está aberto. TCE, CESP, certo e errado, e a gente vai ter que fazer essa prova se a gente quiser passar e ganhar lá os 13 para 14 pau que estão no edital, né? Que nada male, né? Nada male sair com esse salário. Quando eu entrei na Receita, o salário era menor do que isso. Então, você está saindo com um salário muito bom. Um excelente salário. E cresce, né? O salário acaba aumentando, você tem progressão. Você tem a progressão e a categoria muitas vezes faz acordos de reajuste, né? Então, assim, o salário acaba aumentando e tal, não é que vai ficar em 13 mil para sempre. Nesse ponto, tribunais de contas são órgãos muito bons, por esse motivo, assim como a área fiscal, né? A barganha por salário acaba sendo um pouco melhor do que com outras áreas, tanto é que todo mundo, todos os cargos da administração pública querem ter o cargo de fiscal como vinculado, né? Então, algum tempo atrás, delegado de polícia conseguiu vinculação com a Receita e tal, e é uma coisa bastante comum de acontecer. É um edital que só cobra cargos, só oferece cargos de nível superior. Então, alguns alunos iam me perguntar se não tinha cargo de nível médio e tal. Não tem, é só nível superior. Então, a gente tem o cargo de... O nome do cargo é Analista de Controle Externo. E aí, a gente tem 4 especialidades. A primeira é controle externo mesmo, que pode ser em qualquer nível superior. Depois, a gente tem Direito, TI e Contabilidade, né? Se eu não me engano. Então, é isso. Contabilidade, controle externo, Direito e TI. Beleza? Beleza. Uma coisa que eu achei bastante interessante, eu vou pular um pouquinho a estrutura da prova e vou e os cargos, aquele lance de ter que ter registro em carteira, e vou... não, depois eu falo disso, vai, tudo bem. Vamos por partes, senão eu vou me perder aqui no meu edital, que tá todo comentado.
Vamos falar de algo que recebi muitas dúvidas, que é o caso do prática profissional. Foi assim que o edital chamou. O edital exigiu que você possua, vou falar o que ele falou aqui, tá? Comprovar ao menos 2 anos de prática profissional. Isso foi o que ele falou aqui. Aí, depois, ele fala assim, não serão considerados como prática profissional tempo de estágio, monitoria, programa de residência acadêmica e profissional, pesquisa e iniciação científica, bolsas de estudo, prestação de serviço como voluntário. Isso foi o que ele falou aqui. Aí, ele te dá 3 hipóteses para você comprovar que você possui essa prática profissional. Quais são as 3 hipóteses? As 3 hipóteses são, primeiro, cópia autenticada em cartório da carteira de trabalho e previdência social, nossa carteirinha de trabalho, contendo a página de identificação do trabalhador e a página que conste o registro do empregador e que informe o período com início e fim, se for o caso, né? Se for só início, não precisa, né? Você pode estar trabalhando lá ainda. E acrescido de declaração do empregador com a descrição das atividades desenvolvidas para o cargo, emprego e a espécie de serviço realizado com descrição das atividades desenvolvidas. Certo? Então, essa é uma das opções, né, de trabalho na iniciativa privada. Lembrando que não é preciso que essa atividade esteja vinculada ao cargo que você está prestando. Ou seja, você pode ser formado em ciências contábeis e estar tentando a prova para ciências contábeis e ter na sua carteira um registro de balconista de loja. Tudo bem. O edital explicitamente coloca que não é exigida a relação entre a atividade desenvolvida e a área de formação do candidato. Pelo que eu entendi, não tem problema nenhum. Um outro ponto que ele coloca aqui é que você pode ter a declaração de certidão de tempo de serviço num órgão público. Então, se você passou em algum outro concurso ou trabalhou como cargo em comissão, né? Trabalhou em algum cargo em comissão, em algum órgão público, né? Sei lá, de repente você conseguiu um cargo público numa prefeitura e trabalhou por um tempo, você pode ter ali a certidão de tempo de serviço e vai poder assumir o cargo sem problemas. Agora, vamos para o terceiro ponto, que é o que gerou maior dúvida e que, na minha opinião, ele abre uma margem para você... Enfim, eu vou explicar, peraí, eu vou ler primeiro e vou explicar depois. Exercício de atividade de serviço prestado como autônomo. Cópia autenticada em cartório de contrato de prestação de serviços ou recibo de pagamento autônomo, RPA. Acrescido de declaração do contratante, que informe o período com início e fim, se for o caso, e a espécie de serviço realizado. Ou seja, esse item, ele é bem aberto, né? Ele é bem amplo. Ele fala aqui no item 3.10.3.2 que a comprovação de prática profissional por meio de registro de pagamento autônomo só será aceita com a apresentação do primeiro mês e do último mês recebido. Ou seja, você tem que comprovar lá, enfim, o pagamento, você tem que comprovar que você realmente recebeu por aquele trabalho. Agora, vou falar aqui, não estou querendo criar algum caso, nada disso, mas eu vou falar de vários casos que me escreveram. Muitas pessoas que me escreveram porque trabalharam sem ter registro em carteira. Trabalharam para algum lugar, para alguma empresa e tal, mas não tinham registro em carteira. Sei lá, trabalhou para o pai, trabalhou para a mãe, trabalhou no escritório da mãe, sei lá. Nesse caso, na minha percepção, nada impede de você fazer um registro de pagamento autônomo, que nada mais é do que um documento, dizendo nesse documento que você não tinha vínculo com a empresa e tal. Você vai na internet e põe lá, registro de pagamento autônomo. E porque muitas vezes uma pessoa que é autônoma e trabalha para uma outra pessoa,
ela recebeu por aquilo, mas ela nunca fez um registro de pagamento autônomo, né? Ela nunca fez um documento. E talvez seja o teu caso. Então, vai atrás e te informa, né? De repente é uma opção para você não abandonar a prova, fazer as coisas dentro da lei. A gente não está falando para você fazer nada ilícito, criar nenhuma situação, não é isso. Só estou falando de casos que eu recebi em que vários alunos relataram para mim situações em que poderiam se enquadrar num trabalho autônomo. Por exemplo, você trabalhou como advogado para um escritório de advocacia sem ter vínculo, mas você foi em audiências, você prestou serviço para aquele escritório. De repente, digamos que você tenha recebido por isso, né, por um período. De repente, você não tem ainda o registro, você não formalizou por algum motivo, enfim. Estamos no país da informalidade, né? Então, isso pode ter acontecido. Mas, te informa porque talvez seja a tua condição e a tua situação e talvez você possa emitir esse registro nesse momento e participar da prova, tá? Ponto final. Eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de passar aqui, tá? Então, temos 3 opções de comprovação. Dito isso, vaga pré-reservada para deficiente, índio, temos candidatos índios, candidatos hipossuficientes, tem bastante dessas situações, eu não vou falar muito porque eu não conheço direito, enfim, vou pular essa parte. Vamos direto para a prova. Então, prova. 100 itens, né? São 100 itens na prova 1, na prova de conhecimentos básicos, e são 100 itens na prova de conhecimentos específicos. Além disso, pede-se, né? No dia seguinte, você vai lá e vai fazer uma outra prova, que é a prova discursiva, em que vão ter 3 questões e uma peça de natureza técnica. E nessas 3 questões na peça, podem ser cobrados itens de conhecimentos básicos e de conhecimentos específicos. A prova no dia 25 de abril, a prova 1, a prova objetiva, e a prova discursiva no dia 26 de abril, um sábado e um domingo, ou seja, provas em dias diferentes. Achei isso muito bom. Provas de certo e errado, já falei. E vamos direto para as matérias, né? Vou falar primeiro da prova de conhecimentos básicos, são 100 questões. Então, vamos falar das matérias. Depois eu continuo com o edital. Eu tô meio, assim, cheia do estômago, porque eu comi a rosca. A Sandra, que trabalha aqui em casa, fez aquela... Eu até postei aqui no Instagram. Ela fez uma rosca de polvilho. Lá no Sul a gente come muito, viu? Quem é do Sul sabe. Então, depois eu respondo as perguntas, tá, pessoal? Então, ela fez, eu postei aqui. Então, eu comi pra caramba. Vamos lá. Vamos falar das matérias de conhecimentos básicos. Gente, o tema da live é Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, edital publicado. Tá? Vamos lá. Primeira matéria da prova, português básico. Depois, isso gerais, tá? Conhecimentos gerais para todos os cargos. Ressalto, uma coisa muito importante que eu gostaria de ressaltar, é que esses conhecimentos gerais para todos os cargos, eles são para todos os cargos mesmo. E existem matérias que, para algum, por exemplo, cargo de direito, vai ter a mesma matéria, com o mesmo nome, na P1 e na P2. Mas eu vou falar disso. Então, a gente tem português, administração pública, análise de dados e informações. Olha, isso aqui é mais ou menos TI, né? Aquela parte mais básica de TI. Né? Não vai cair linguagem, pelo que eu vi, não vai cair linguagem de programação, não vai cair nenhuma linguagem, mas é aquela parte básica de TI. Se você procurar algum curso de algum professor de TI, vai ter lá, ele provavelmente vai formatar algum curso para esse concurso.
Aí temos auditoria governamental, também uma matéria bem clássica de concursos de controle. Administração pública também é uma matéria bem clássica de concurso de controle. Análise de dados e informações, não com esse nome, mas também é uma matéria bem clássica de concurso de controle. No TCU cai análise de informações, mas a gente tem visto em concursos de controle recentes cair TI, então também nada de diferente. Controle externo, também uma matéria super clássica, tanto é que é o nome do cargo, né? Controle externo. E aí temos direito administrativo, com a cobrança de leis, né? Então a gente tem a lei de licitação, a lei... Enfim, a gente tem várias leis inclusas no edital, dentro de direito administrativo, na parte básica. E além disso, temos direito constitucional, que cai... Ó, isso aqui eu achei importante, hein? Ele colocou assim, tópico 4 da parte de conhecimentos básicos. Ele colocou assim, Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu achei isso bem interessante, digamos assim. Porque quando foi para falar da Constituição Federal, ele enumerou tópico por tópico. Né? Ele colocou lá, Constituição da República Federativa do Brasil, 2.1, princípios fundamentais, 2.2, direitos e garantias, 2.3, organização político-administrativa do Estado, e aí Estado Federal, União, Poder Legislativo, enfim, ele foi enumerando item por item. Já quando ele falou da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, não. Ele colocou só a Constituição, ele não enumerou item, ou seja, cai tudo. E se eu fosse você, começava a ler um pouquinho por dia para memorizar isso, hein? Vai cair literal isso aqui, tá? Vai cair literalidade disso aqui. Minha percepção, tá? Posso estar errada, tomara que eu esteja, eu odeio decoreba. Isso é o que eu mais odeio nos direitos. Quem me conhece sabe que eu odeio decoreba. Mas eu acho bastante possível que caia algumas questões, algumas assertivas literais da Constituição Estadual do Rio de Janeiro, tá? Agora, vamos para a parte específica de cada cargo. E aí, eu vou falar primeiro do cargo de direito, tá? Eu vou pular para o cargo de direito, depois eu volto para os outros. Por que eu vou falar do cargo de direito? Porque olha só as matérias de direito, tá? Matérias do cargo de direito, especialidade de direito. A gente tem direito administrativo, cujo edital é bastante semelhante com o edital que vai cair na parte básica. Então, a gente vai ter direito administrativo tanto na prova de conhecimentos básicos, quanto na prova de conhecimentos específicos. Além disso, a gente tem direito constitucional, também na parte básica e na parte específica. E na parte específica, o edital é bastante semelhante também, é um pouco maior, né? Mas tudo que está na parte básica vai cair na parte específica. Temos também direito civil, processual, e aí ele colocou só processual, mas é processual civil, né? Não vai cair processual penal para o Tribunal de Contas, então é direito processual civil. E no final ele ainda colocou, dentro de direito processual, ele colocou o regimento do Tribunal de Contas. Tem também direito financeiro, tributário, penal e previdenciário. Então, essas são as matérias que vão cair para o cargo de direito. Falei primeiro. Por que eu falei primeiro? Porque duas dessas matérias já caíram na parte básica. Então, é um caso em que a gente vai ter as duas matérias na parte básica e duas matérias na parte específica. Você vai ter que resolver tudo. Pelo que eu entendi, para o cargo de direito, ele não excluiu as matérias da parte básica. Às vezes o edital fala assim, direito constitucional, na prova básica, ele põe assim, direito constitucional, exceto para o cargo de direito, né? Aqui não rolou isso. Bom, com relação a contábeis. Então, com relação a contábeis, vai cair AFO, contabilidade geral, contabilidade pública. Só essas três matérias que já dá para fazer um bom carnaval, né? Para quem é formado em contábeis, se puxa aí, que vai cair. E assim, dentro de contabilidade geral, é porque ele não colocou, né? Não especificou. Mas vai cair, assim, tudão, tá? Vai cair análise de balanços, vai cair aquela parte que a gente chama de contabilidade avançada, né? Tipo assim, a maioria dos cursinhos chama de contabilidade avançada, né? Ajuste de avaliação
patrimonial, essa parte mais avançada, pelo que eu entendi aqui, vai cair toda, tá? Não dá para... isso é contabilidade geral. Não é bem assim, tá? E contabilidade pública, aquela parte gigantesca lá, aquele manual lá de contabilidade, gigante. Isso aqui tem que ter estudado antes, né? Você não vai começar agora. Bom, vamos para o cargo de controle externo, né? Que eu acho que é o cargo que mais agrada, porque não tem formação específica, né? Não é um cargo de que exija alguma faculdade específica. Então, para o cargo de controle externo, a gente tem AFO também, como a gente tem para o cargo de contador. Análise de dados e informações, ou seja, a mesma matéria que vai cair na parte básica. Auditoria governamental, que também é uma matéria que vai cair na parte básica, ou seja, ele também está repetindo. Contabilidade pública, que não é uma matéria que vai cair na parte básica, mas vai cair para quem é contador, vai cair também para esse cargo de controle externo. E a matéria de controle externo mesmo, né? A matéria de controle externo mesmo, que já vai cair também na parte básica, vai cair de novo na parte específica. Só que na parte específica, pelo que eu entendi, assim, bom, o edital é igual, mas eu acredito que para o cargo específico, né, para o cargo de controle externo, vai ser menos literal e mais aprofundado. Acredito eu que ele vai cobrar mais doutrina, jurisprudência, do que só literalidades que ele vai cobrar na parte, para quem for só fazer controle externo na parte básica. Além disso, ele cobrou, achei peculiar aqui, né? Para não cobrar direito administrativo, de novo, ele botou uma matéria assim, licitações, contratos e convênios. E ele citou um monte de normas legais. Então, essa matéria aqui vai ser uma baita de uma decoreba de direito administrativo, né? Se você estudou bem direito administrativo, essa matéria de licitações, contratos e convênios, basta ir mais a fundo na legislação. Pelo que eu entendi, não tem nada extra aqui, não. Direito, a gente já falou. TI, tem alguém que vai fazer para TI aí? Acredito que não, né? O pessoal de TI é mais cabeçudo, a prova deles é sempre mais específica. TI vai cair análise de dados e informações, banco de dados, engenharia de software, gestão e governança da tecnologia da informação, fiscalização de contratos, infraestrutura em TI, segurança da informação e noções de estatística, né? Esse edital veio pobre em exatas, né? A professora de raciocínio lógico aqui viu esse edital e falou, nossa, mas que edital pobrinho, né? Não cobrou raciocínio lógico, não cobrou matemática financeira. Pra quê, né, gente? Vamos combinar? Pra que calcular juros, né? Não é pra nada. Por que uma pessoa que trabalha no Tribunal de Contas, né? Tribunal de Contas? Por que uma pessoa que trabalha no Tribunal de Contas precisa saber fazer conta, né, gente? Coisa desnecessária. Nossa, imagina. Acho que é um absurdo pedir conta para quem trabalha em Tribunal de Contas, né? Para quê? Melhor encher o edital de decoreba, fazer todo mundo decorar, faz a prova e esquece no dia seguinte, né? Para que cobrar contas, né? No Tribunal de Contas. Eu acho um absurdo isso, assim, acho bizarro. Acho que um pouco de raciocínio lógico, matemática básica. Poxa, é um Tribunal de Contas. Aí você tem lá um monte de gente que não sabe fazer conta. Pô, não é assim, né? Eu fico meio bolada quando isso acontece. Mas opções do examinador, né? Não quis cobrar. Então, fiquei tite. Ponto importante que não falei ainda. Não existe hierarquia de peso. Pelo que eu entendi aqui no edital, tá? Se eu estiver errado, alguém me corrige. Mas todas as questões do concurso vão ter o mesmo peso. Então, tanto a prova básica quanto a prova de conhecimentos específicos, não vai ter né, por exemplo, agora no Cefaz DF, né, que vai ser esse final de semana, a gente tem a prova de conhecimentos específicos, ela vale 3 pontos cada questão, né, cada acerto, e a prova de conhecimentos básicos, ela vale 1 ponto. Ou seja, conhecimentos específicos vale 3 vezes mais, né? Agora, nesse edital não é assim. Nesse edital do TCE do Rio de Janeiro, é tudo igual.
Ou seja, a relevância da tua formação, a relevância daquilo que você... Por exemplo, se você é contador, estudou bastante contabilidade e tal, dá um freio nisso e vai lá estudar controle externo, vai lá estudar direito administrativo e constitucional para a parte básica, vai estudar português, porque assim, não vai ter mais peso. Aquela questão de contabilidade impossível que você vai fazer durante a prova, ela não vai valer mais do que uma questão de português. Então, se você perder a mão, errar a mão agora, você pode se dar mal por causa da prova básica. Né? Normalmente, o que acontece quando a gente tem editais em que não há peso, não há hierarquia entre a prova de conhecimentos específicos e a prova de conhecimentos básicos, é que a prova de conhecimentos básicos costuma ferrar os alunos. Tá? Nesse caso, o que a gente costuma ver é que a galera vai mal na prova de conhecimentos básicos. Tá? E não na prova de conhecimentos específicos. Porque, normalmente, uma pessoa que é formada em Direito já vem estudando muitas matérias de Direito, uma pessoa que é formada em Contabilidade já vem estudando muitas matérias de Contabilidade, mas ela, às vezes, negligencia a Administração Pública, a Auditoria Governamental, né? E essas matérias vão ser cobradas agora com o mesmo peso. A única diferença que eu vi aqui são os mínimos, né? Tem que fazer 20% na prova objetiva, na P1, e 30%, na verdade não é 30%, né? São 20 pontos. Lembrando que 20 pontos no CESP, certo e errado, não são 20 acertos, porque uma errada anula uma certa. Ou seja, se você tiver 40 acertos na prova, mas tiver 15 erros, você vai ter 25 pontos. Certo? Porque uma errada anula uma certa e ainda tem toda a ponderação, estatística lá que eles fazem na hora de calcular o número de pontos. Então, é uma prova que tem que fazer mínimos. E esses mínimos, na minha percepção, não são pequenos. Porque um ponto significa você acertar uma questão e não errar proporcionalmente que anule. E, assim, dá para ficar negativo no CESP. Né? A gente sabe disso, dá para ficar negativo, dá para errar mais do que acerta. Então, muito cuidado com isso. Os mínimos da P2 são maiores que os da P1. Então, tem que saber dosar aí o quanto você vai estudar de P2, o quanto você vai estudar de P1, para conseguir pontuar bastante na P1, porque são 100 pontos com o mesmo peso da P2, e, ao mesmo tempo, tem que fazer mais mínimos na P2. Né? Então, tem que prestar atenção nisso. A prova, o conjunto das duas provas tem que dar 60 pontos. Ou seja, a soma dos mínimos dá 50, mas você não pode morrer nos 50, não. Tem que fazer 60. Tá? A prova discursiva vale 100 pontos também. Então, é 1/3 para cada uma. Prova básica, específica e discursiva. São 3 questões que valem 20 pontos cada, que são... Essas 3 questões possuem disciplinas específicas e são disciplinas da parte de conhecimentos básicos, ou seja, administrativo, constitucional e controle externo. E ele fala ou. Acredito que venha uma questão de cada um, né? Palpite meu, inclusive, acho que uma boa possibilidade para uma questão específica disso seja a própria Constituição Estadual, né? Porque ele citou ali no edital, generalizou, botou ali meio grandão, não sei. Eu estudaria a Constituição Estadual do Rio de Janeiro bem a fundo. E, além disso, tem que fazer uma prova que ele chama de peça, né? Que é a peça técnica ali, que ele fala ali, é uma peça. Deixa eu só achar aqui, que eu tinha anotado. A peça de natureza técnica. Então, essa peça de natureza técnica, ela vale 40 pontos. Então, a gente tem 3 questões, além do 20 pontos cada uma. Ou seja, uma questão de constitucional, uma questão de administrativo, uma questão de controle externo, vale 20 pontos cada uma, dá 60 no total. E, além disso, a gente tem mais uma peça técnica de 40 pontos, que vai versar, obviamente, sobre os conhecimentos específicos. Ou seja, se você é formado em Direito, vai ter que fazer uma peça lá, sei lá, uma petição, alguma coisa relacionada à tua área de formação. Se você é formado em contabilidade, vai ter que, de repente, resolver uma questão ou fazer uma análise de algum balanço. Se você vai fazer a prova de controle externo,
vai ter que fazer lá, botar, fazer uma peça sobre os itens de controle externo, ou alguma coisa relacionada a licitações, né? Está muito em evidência. Quem trabalha em Tribunal de Contas normalmente tem que trabalhar muito com licitações, verificar como foram feitas as licitações dos outros órgãos. Então, enfim, por aí, né? É aí que vai rolar, tá? Vamos ver o que mais que eu assinalei aqui. Realmente, pelo que eu entendi, ele não tem ponto, tá? Não tem peso, tá? Então, ele até fala aqui, ó, é uma soma. E aí, assim, uma peça, a peça de natureza técnica, ela privilegia muito mais o teu conhecimento do que a tua escrita, digamos assim, né? Então, por isso que quando a gente estuda uma matéria específica, a gente já está estudando para uma peça, tá? Enfim, aqui, esses pesos que ele colocou aqui, eu não observei nada de diferente do que normalmente é cobrado em prova discursiva. Deixa eu ver o que mais. Tem prova de títulos também. Então, ele fala em avaliação de títulos. Serão convocados para avaliação de títulos. Então, você é aprovado e tal. E se você for classificado até o local que está aqui, né? Então tem 20, por exemplo. Se você fizer o cargo de... Deixa eu falar do cargo de controle externo de ampla concorrência, né? Sem formação. Então, se você tentar o cargo 2, que é aquele de controle externo que não tem formação, se você for concorrer para ampla concorrência e você ficar até em 47º, ou então, se você... enfim, aí ele põe as classificações aqui: suficientes, negros e índicos, portadores de necessidades especiais. E aí você é chamado para apresentar os títulos valem 10 pontos. Então, professora, eu deixo de tentar esse concurso porque eu não tenho título? Olha, eu acho que não, tá? Eu acho que não, porque os títulos valem alguma coisa? Valem, mas não valem muito. E valer no máximo 10 títulos, valer no máximo 10 pontos não significa que a pessoa vá ter esses 10 pontos, né? Uma pessoa apresenta 5 aqui, 3 aqui. Então, eu não acho que é uma relevância muito grande, né? Ter 10 pontos. Eu, Karine, não acho. E é importante citar que ele também fala que tem que ser na especialidade a que ocorre. Então, por exemplo, assim, se um contador ele fez um mestrado em administração, eu entendo que não está na especialização dele, né? Não está na área da especialidade. Então, possivelmente não vai valer. Então, assim, essa prova de títulos, ela acaba sendo uma análise muito subjetiva, tá? Não é uma análise muito objetiva. A tendência maior é muitas vezes eles negarem. Então, assim, se eu fosse você, não deixaria de fazer a prova por conta dos títulos. Minha percepção, tá? Mesmo porque, turma, olha só, o que acontece, tá? O edital, ele coloca essa quantidade de vagas, né? Que tá aqui. Ele colocou uma certa quantidade de vagas, que eu até já falei e tal. Então, são 6, se não me engano, são 6 para... Somando tudo, né? Vou falar somando tudo. São 9 vagas para contador, são 16 vagas para controle externo, que é aquela que não tem formação específica, são 8 vagas para formado em direito e são 7 vagas para formados para área de TI. Só que isso são as vagas do edital. O edital, ele parece como é que eu vou dizer? O edital é aquele... meninas, vamos lá, tá? O edital, ele é o primeiro encontro, digamos assim, né? As meninas me ajudam aí. O carinha lá te chama para sair, te convida para jantar, e ele não tá te pedindo em casamento. Ele tá falando, vamos sair, vamos jantar, vamos ver. Aqui é a mesma coisa. Então, os editais hoje em dia não podem colocar muitas vagas, porque tudo depende de orçamento, tudo depende de contratação. O Rio de Janeiro, a gente sabe que é um estado que sofreu muito, né? Financeiramente é um estado que está bem
né, quebrado, digamos assim, né? A gente teve alguns governantes aí que tem, né? Tá meio zoada a coisa lá até hoje. Então, o edital, ele abre o edital, mas ele não vai se comprometer em contratar muita gente de cara, né? Porque vaga que está no edital tem que chamar. Então, muitos concursos eles abrem um certo número de vagas e depois eles chamam. Então, eu acredito que vai chamar mais gente do que está no edital. Por esse motivo, é que eu não acho que você deva deixar de fazer o concurso por causa dos títulos, tá? Porque se você for reparar, o peso dos títulos na pontuação na pontuação total da prova, os títulos valem 10 pontos e o total da prova são 310 pontos, né? A gente tem aí, vou até fazer a continha aqui, ó. Vou até fazer a continha aqui, tá? Então, a gente tem 310, ó, a gente tem 310 pontos em jogo e temos, temos, ó, a continha que a gente tem que fazer é 10 dividido, 10 dividido por 310. Ou seja, os pontos estão representando 3,2% do total de pontos em jogo. Então, assim, eu, Karine, sinceramente, não acho que deva fazer você desistir da prova. Essa é uma pergunta que eu também recebi pra caramba, tá? Por isso que eu tô falando dela aqui. Eu não acho que você deva desistir do concurso porque você não tem títulos, tá? Percepção que eu tenho. Bom, já falei pra caramba, 45 minutos falando sem parar. Eu vou agora ler as perguntinhas aqui do Insta. Deixa eu ler aqui. Enquanto isso, eu vou tomar uma coquinha, que eu até trouxe uma coquinha aqui pra nossa live. Hoje eu tô com um sono. Sabe aquele dia que você tá morrendo de sono? Sou eu hoje. Ontem eu fui até tarde. Prof, é o que tem pra hoje. Verdade, é isso aí. Amigo, não tem tu? Vai tu mesmo. Trabalhei 2 anos em banco. Será que conta? Se você trabalhou com carteira assinada e consegue comprovar 2 anos, conta. Porque, pelo que eu entendi, não precisa ter vínculo entre o trabalho, a formação que você vai apresentar aqui no edital e o trabalho. Então, tudo bem. Se você trabalhou 2 anos como, sei lá, balconista de uma loja, pelo que eu entendi, conta. Karine, e quem trabalha em prefeitura, tem como comprovar? Olha, pelo que eu entendo, sim, né? Porque se você trabalha numa prefeitura, você trabalha no serviço público. É só você pedir, você apresentar, você vai lá no órgão que você trabalhou e pede uma declaração, certidão de tempo de serviço. Eles vão te dar. Você vai lá no RH da prefeitura e fala, olha, eu quero uma declaração, certidão do tempo de serviço que eu trabalhei aqui. E apresenta isso, né? De que prova se contrata? Entendi. Não, pessoal, a prova aqui é o TCE do Rio de Janeiro. Tem muita prova, galera. Alguém tem que passar nessas... E os fodão não vão conseguir fazer todas. Nossa, realmente. Bom, pessoal, hoje foi tranquilo de pergunta, né? O pessoal tava meio sem dúvida. Eu sei que muita gente se assustou com esse concurso, porque formação específica, provas muito diferentes, né, do que o pessoal está acostumado. Porque, por exemplo, uma pessoa que faz prova para contadora, ela não está acostumada a estudar administração pública, controle externo e tal. E aí, essa mistureba, a turma não gosta. O pessoal que é formado em Direito também. O pessoal que é formado em Direito faz cargo de analista, judiciário, como a gente vai ter no TJ do Rio de Janeiro. Então, a gente tem vários concursos correndo aí por fora. Então, eu sei que tem muita gente que passou esse concurso. Eu vi pelos meus alunos. Normalmente, quando sai edital, os meus alunos vêm parecendo formiguinha. Professora, quero mudar meu planejamento, quero fazer essa prova. Para esse concurso, eu percebi que a galera estava mais tranquila. Trabalho 9 horas por dia na iniciativa privada, consigo janelas durante o expediente para estudar para concurso. Válido? Olha, é válido, mas a gente precisa de mais. Então, é importante você achar um tempinho antes ou depois do trabalho. É importante você encaixar o estudo no teu fim de semana. E também é importante você, de repente, se você realmente quer passar, é importante talvez você se programar para tentar algum trabalho que te consuma menos, né?
plano de ação, não precisa ser para hoje, mas se for para daqui 6 meses, entende? Tudo é uma questão de se ajustar. É a mesma coisa que eu falo quando uma mãe que tem filhos. Ela não vai conseguir hoje, de repente, deixar o filho lá na sala e vir estudar. Mas é uma questão de planejamento, de se organizar. Qual o seu palpite para o edital da Receita Federal? Quando sai? Olha, eu já até falei isso algum tempo atrás aqui. Eu acho que primeiro o governo vai fazer a reforma administrativa e pelo que eu estou sacando, essa reforma vai sair logo. Mas eu fui para o trabalho esses dias e o que eu ouvi no trabalho foi assim, olha, o secretário está afim de concurso. Eu ouvi isso lá no trabalho. O secretário está afim de concurso. O secretário quer concurso. Entende? Então, assim, se existe um ânimo do secretário, que hoje em dia o secretário ele é subordinado diretamente ao... sempre foi, claro, mas é da equipe do ministro tal. Então, assim, se ele fala... Na verdade, não foi exatamente isso que ele falou. Pelo que eu entendi, ele falou assim, quem é que disse que não vai ter concurso? Foi uma coisa assim, pelo que eu entendi, que é o comentário que tá rolando na Receita. Então, eu acho que... Eu, Karine, já falei isso aqui, eu estaria estudando e bem, viu? Porque não tem mais como a Receita ficar sem fiscal. Eu tive esse ano, saíram 4 colegas da minha equipe. Nós somos em 15, saíram 4. Né? Então, concorda que menos de 90% da prova, concorda que menos de 90% da prova as chances são pequenas hoje em dia? Não concordo. Depende da quantidade de vagas e depende do nível da prova. No concurso concurso da Cefaz Santa Catarina, Cefaz Goiás, a gente teve aluno sendo aprovado com 84%, 84,5%, entende? E era uma prova assim, claro, uma prova de alto nível e tal, mas, assim, enfim, eu não acho. Eu acho que depende da prova mesmo. E da quantidade de vagas, né? Quanto mais vaga, menor a nota de corte. Já estou estudando, mas temo que demore demais. Obrigada. Bom, turma, é isso. Já foram 50 minutos de live. Para quem está fazendo o concurso do TCE, quem vai encarar esse edital, boa sorte. Conta comigo. O Ação para Aprovação abre em março, tá? Abre em março. E o Exatas para Todos, a gente vai ter um super lançamento em fevereiro, que vai ser super bacana, focado para concursos fiscais. Mas se você está estudando para controle, logo na sequência, em março, também vem lançamento do Exatas para Todos para controle. E eu garanto para você que você nunca viu um material de raciocínio lógico como esse. É totalmente diferente do que a gente tem visto por aí. É totalmente integrado. Não tem essa do PDF ser totalmente diferente do vídeo. Não tem essa de você ter lá 100 questões para fazer e não saber quais fazer, porque, né, o PDF é gigantesco. Se você for... uma aula de um assunto tem 30 vídeos de meia hora, é impossível fazer tudo isso. Então, não é assim. O meu objetivo é fazer você aprender. Meu amor, o Ação para Aprovação é em março mesmo, tá? Eu não consigo fazer em fevereiro, a gente não tem agenda. E o Ação para Aprovação, ele exige muita dedicação, porque a gente tem o grupo do Telegram, né? Em cada turma do Ação para Aprovação, a gente abre um grupo no Telegram, que a gente media, e ali nesse grupo rola um super engajamento entre quem está fazendo. Então, é uma imersão mesmo, e é uma imersão, inclusive, minha. Eu tenho que me dedicar muito. Então, é para março. Agora, em fevereiro, a gente vai ter o Exatas para Todos. Tá bom? Obrigada por estarem aqui. Adoro que vocês estejam aqui. É muito bom para mim ter esse contato. E são os alunos que eu quero ter lá no meu time. Tá bom? Muito obrigada mesmo. Se tiver alguém do time aí já, um beijão. Muito obrigada pelo carinho, tá bom? Quando a gente faz o possível, ele cuida do impossível. Então, vamos fazer o possível? Vamos lá? Beijo! Boa noite!